A gente sempre ouve muito falar sobre a importância do centroavante marcar por causa de confiança, enfim. E o Vasco tinha um número de gols altos na temporada e apenas um do André Gil e nenhum do Riascos. A gente conversou com os dois essa semana e a gente sentiu uma apreensão dos dois. O quanto que é importante ver os seus centroavantes marcando e se puder também comentar se dá para saber mais ou menos a situação do Wagner e do Rildo, que pareceram que estavam sentindo bastante agora no final. Olha, é importante realmente, o atacante vive realmente de fazer gol, né? E o Andrés é um trabalhador impressionante, ele nos ajuda muito na nossa plataforma, um jogador que não desiste. O Riacho também está devagarzinho, voltando à boa forma. E a sequência de jogos que vai dar isso. Então é importante que eles também tenham feito os gols para poder eles se sentirem mais fortalecidos, apesar dos dois estarem muito bem em relação a isso, eles sabem que a importância maior é que a equipe consiga o resultado, né, o rendimento da equipe como coletivo. Mas foi bom, sem dúvida alguma, para que eles possam recuperar a sua autoestima também. Como atacante é sempre bom. Sobre o Wagner e o Rildo, realmente foram duas pancadas. Acho que o Wagner saiu um pouquinho mais dolorido, o Rildo conseguiu voltar, mas certamente amanhã deve apresentar um pouquinho mais de dor. Vamos amanhã na representação fazer uma análise melhor e depois passar para vocês. Pois é. Tudo bem. O que você atribui a mudança do time do primeiro para o segundo tempo, né? Que o time foi muito mal, teve só uma chance de gol e voltou diferente para o segundo tempo. Foi na conversa, foram as substituições. O que se deve a essa mudança? Não, na verdade, a gente tinha uma ideia de jogo e eles estavam muito concentrados para executar essa ideia de jogo, né? E nosso aquecimento, a nossa palavra aqui antes do jogo foi muito legal, com muita energia. E a gente acabou entrando um pouquinho ansioso a mais, até porque queria essa vitória, por tudo aquilo que nós já falamos. E aí a gente acabou errando um pouquinho na parte técnica, né? Muitos passes errados, muitos domínios errados, e a gente acabou dando ao Macaé aquilo que ele mais queria, jogar em bolas esticadas para os seus alas e também para o Pipico e o Alex, né? Então, arrumamos um pouquinho o nosso grupo, né? Pois reposicionamos alguns jogadores, fizemos uma inversão ali do Paulo com o Wagner, adiantamos um pouquinho para que eles pudessem jogar exatamente atrás da linha do adversário, para que pudesse ter conexões ali com o André Gis, que estava um pouco isolado, e que a gente pudesse, a partir do momento que a gente estivesse no campo de ataque deles, um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar essa bola, né? Então, acho que foi mesmo a concentração deles e realmente a persistência eles executarem aquilo que a gente tinha programado. Ainda tem coisa para acertar, mas eu acho que o segundo tempo dá um pouquinho de confiança para a gente poder seguir. Zé, em relação a esses jogadores, você falou que não está com... Né, vai estar dolorido amanhã, o Rildo, o Wagner, mas... Em relação até visando a própria Libertadores, né? Você tem mais 5 jogadores para inscrever. O Giovanni Augusto teve aquela lesão, né? Agora vai ficar 6 semanas fora. Já tem o Breno, o Ramon, o Kelvin. Você já definiu esses 5 jogadores que irão ser inscritos na Libertadores? Se você conta com eles, dependendo do prazo, eles podem voltar até no final da fase de grupos. Se você já pensou sobre isso? Lógico, pensamos sobre isso. Eu não tenho ainda esses nomes. Provavelmente... O Giovanni é um atleta que a gente espera contar com ele, né? Sem dúvida nenhuma um dos nomes. Breno, Ramon e Kelvin são jogadores que a gente ainda depende um pouquinho mais da avaliação. O Vasco continua atento ao mercado. Eu não posso falar aqui qual posição, mas a gente ainda quer alguns jogadores para fortalecer o nosso grupo. A gente sabe quanto é duro essa fase da Libertadores. A gente batalhou tanto para cá e a gente quer entrar no melhor nível possível. Mas temos que ter critério para buscar esses nomes e até, se eu não me engano, sexta-feira, 72 horas, cairia no sábado, até sexta-feira a gente tem que estar não só anunciado como inscrito. Então, um pouquinho de calma, né? A gente ainda tem uma pressa por causa do prazo, mas a gente tem que ter critério e um pouquinho de calma para escolher esses nomes. Zé, boa noite. Boa noite, Cícero. Que projeção que você faz para o jogo de domingo? O adversário é talvez o menor dos times pequenos, fez a final contra o Flamengo, Boa Vista. Você deve ter observado bem, deve conhecer já o adversário. E, ao mesmo tempo, o Campeonato Carioca vem tendo públicos muito fracos. O jogo sendo em Cariacica, no Kleber de Andrade, o Vasco tem muita torcida no Espírito Santo, quase tanto quanto o Flamengo. Você jogou muito lá com o Flamengo
vai ser bom jogar lá, porque deve ter um público grande incentivando, e o Boa Vista é um adversário que você está preparado, já conhece e sabe sim. o potencial, o que eles podem render? Sem dúvida, o Eduardo vem fazendo um belo trabalho, né? A equipe se reforçou bastante, tem atletas experientes, como o Leandrão, como o Júlio César, Eric Flores, jogadores que a gente sabe que no menor descuido pode causar muitos problemas. Não foi à toa que chegou uma final de Taça Guanabara, nosso respeito vai ser muito grande. A gente espera que a torcida compareça lá no Kleber de Andrade. Eu acho legal a gente poder dar essa oportunidade, principalmente no Espírito Santo, que tem muito torcedor dos clubes carioca, né? Aproximar a nossa equipe a esse calor lá no Espírito Santo. A maioria das vezes que estive lá fui muito bem recebido por todos, e acredito que o Vasco também vai ser bem recebido pela nossa torcida lá, e a gente vai sentir esse calor. Tomara que a gente consiga reproduzir e presenteá-los com um bom jogo e também com uma boa vitória. Zé, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Primeiro jogo após a classificação para a fase de grupos, em que o Vasco utiliza o time titular. O torcedor às vezes pode sair meio apreensivo daqui de São Januário, pensando, contra o Macaé, com o time titular fizemos um placar apertado, 2-1, vitória no final, e vai ter uma Libertadores contra o Racing, contra o Cruzeiro e a Universidade do Chile. Mas também vale alertar o torcedor que o jogo proposto na Libertadores é muito diferente da postura do Macaé aqui em São Januário. Isso também pode ser levado como base para quando forem projetados os jogos futuros. E eu queria tirar uma dúvida também contigo. Ali no primeiro tempo, quando você olha para o quarto árbitro, para o bandeirinha, e pergunta se vai ter o tempo técnico, era por curiosidade ou porque você estava insatisfeito com o time e queria falar com o time? Te responder pelo final, eu queria realmente fazer alguns ajustes, né? Eu acho até que no final do primeiro tempo a gente já deu uma ligeira melhorada, e a gente só conseguiu ajustar realmente a partir do intervalo. Todos dão o Vasco como azarão do nosso grupo, né? Eu acredito muito no nosso grupo. Acho que serão partidas dificílimas para todos, né? Nós vimos aí Cruzeiro e Racing na terça-feira. O nível do jogo é muito alto, realmente. Foi uma partida muito disputada, muito gostosa de se ver. Mas eu acho que o Vasco está preparado. O Vasco está preparado contra os adversários do grupo, e certamente vamos lutar com todas as forças que temos. Se a gente não pode fazer uma comparação simples, né, com uma partida de Campeonato Carioca, ao mesmo tempo a gente sabe que toda competição internacional, o jogador sempre acaba levando alguma coisa a mais para dentro do campo. E a gente espera que a gente tenha São Januário lotado aqui no próximo dia 13, empurrando a nossa equipe, porque já nos 2 jogos que fizemos aqui na pré-Libertadores percebemos como foi importante. Em cima disso, né? 2 coisas. O primeiro, o Vasco lançou hoje o pacote para os 3 jogos, para o torcedor fazer isso que você pediu. E no dia 12 inaugura o banco de reservas ali na frente. Então você vai gritar menos ou mais baixo? Eu acho que uma necessidade, não só agora aqui de São Januário, né, mas é uma necessidade o banco lateral, né? Banco de fundo, realmente a complicação é muito grande, né? Ainda bem que vamos ter tempo para estreá-lo nessa partida contra a Universidade do Chile, e eu espero que traga bons fluidos para a gente possa estrear o banco com uma boa vitória. Zé, boa noite. Você falou sobre a busca por jogadores por causa dos lesionados, né? Você precisa ter, assim, claro que não dá para ter pressa, mas como você mesmo falou, o tempo é curto. Você tem conversado com a diretoria? É um desejo seu ter reforços, assim, e imagino que seja complicado no momento como esse, que a temporada já começou há um bom tempo, os jogadores, enfim, já mudaram de clube e é um momento difícil. Assim, como é que está esse processo? Assim, está num processo de escolha? Você tem conversado com a diretoria? Bom, acho que todos vocês acompanharam aqui sabem da dificuldade, né, do clube, né? As questões financeiras é uma preocupação correta da direção, né, da presidência, e não cometer nenhum tipo de loucura. E por toda a tribulação que nós tivemos, a gente acabou tendo que se adaptar às necessidades, né? Então, lógico que se tivesse os atletas desde o início do ano seria melhor, lógico. Mas, de uma forma geral, a gente entende que
com um certo critério, a gente pode escolher e chegar a um bom nome para a gente tentar suprir as carências que temos ainda. É uma necessidade da competição e a gente vai buscar isso aí com bastante carinho, porque entendemos que assim é o caminho que temos que seguir. Agora, lógico, sempre em conversa com a direção e com a presidência, sempre próximos do caminho que a gente vai tomar. Zé, até falando sobre isso também, além dos reforços, o André Rios tem contrato até o meio do ano, né? E ele é o seu titular hoje, apesar de torcedores ainda pegam no pé dele em relação a não fazer gol hoje. Fez um gol, ele e o Riascos, que estava faltando por um camisa 9 do Vasco. Então, eu queria que você falasse sobre esse jogador. Você já teve conversa com a diretoria para tentar mantê-lo. Ele tem contrato até o meio do ano. E se uma dessas posições, além de tudo, depois da saída do Luiz Fabiano, de fato, é a chegada de um camisa 9. Se isso é um pedido seu, e sobre a renovação do André Gisto, já existe alguma coisa sobre isso? Bom, sobre posição, eu vou te pedir licença, não vou falar sobre nome nem sobre posição. O Andrés é uma situação simples, né, de a gente entender. Tem contrato até o meio do ano, tem um valor, um passe fixado, né? O momento financeiro do clube todos sabemos que não é bom. Vamos tentar sugerir alguma coisa diferente, né? E mais do que isso eu não posso te falar. A gente tem que entender o quanto o jogador é importante para a gente. Para a gente, taticamente, é um jogador que nos ajuda bastante. Tecnicamente, é um jogador que vem crescendo de produção. Sempre lembrando que ele vem se adaptando à posição de camisa 9, né, já que ele jogava como segundo atacante grande parte da sua carreira. E ele tem feito um esforço muito grande. Esse esforço, logicamente, que é reconhecido, valorizado por nós da comissão técnica, pelo seu grupo. E ele vem entendendo isso de forma muito tranquila, muito madura. E, lógico que a gente quer contar com ele, mas são passos que a gente precisamos dar junto com a direção, junto com os seus representantes, para a gente poder ver qual seria o melhor acordo. Ok, beleza? Boa noite. Um abraço, Amar. Sábado.